Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, dando complementação àquilo que a gente trabalhou sobre tautologia, contradição e contingência, vamos aí colocar em prática, né, toda aquela teoria que foi desenvolvida. Vou desenvolver juntamente com vocês alguns exercícios, tá, de algumas bancas, FCC, ESAF, enfim, colocarmos em prática toda a teoria trabalhada na aula anterior. Então eu peço, se você não assistiu à aula anterior, onde nós fizemos referência sobre tautologia, contradição e contingência, peço para você dar uma pausa no vídeo, volta lá, assista essa aula, só depois você acompanha a resolução de exercícios. Beleza, galera? Então vem comigo aí para darmos o pontapé inicial aí. Falando então, tautologia, contradição e contingência. Bom, galera, a bem da verdade é que esses assuntos nem sempre são trabalhados de forma conjuntas. O que acontece é as bancas vão estar apresentando determinados problemas e vai pedir para você fazer uma análise desse problema apresentado e no final ele vai perguntar para você se se trata de uma tautologia, se trata de uma contradição ou se trata de uma contingência. Então isso aí é algo que a banca vai colocar para você analisar. Então vai ser sempre apresentado para você uma proposição composta e no final ele vai pedir o julgamento. Geralmente a banca CESP trabalha com certo e errado. Então ela te apresenta uma situação, faz uma afirmativa e pergunta para você se está certo ou errado. As outras bancas já são diferentes. Ela vai colocar lá a situação, o problema, e vai colocar uma série de situações para que você diga e qual é a que relaciona de melhor forma com aquilo que eles estão colocando. Enfim, cada uma tem a sua forma peculiar de trabalhar. Por isso, nós vamos aqui usar vários métodos de resolução para a gente tentar atingir todas as bancas possíveis. Beleza? Vamos para o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio que nós temos aqui é da banca CESP. Então, julgue em certo ou errado o item seguinte relacionado à lógica proposicional. Bom, o que nós temos aqui? Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é: se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Isto está certo ou errado? Bom, estamos diante aqui de uma questão da banca CESP, aonde ela não pergunta, ela afirma o que é tautologia. É muito importante que você entenda isso. Chama-se tautologia toda proposição que é sempre verdadeira, independente da verdade dos termos que a compõem. Correto? Professor, mas e se eu não soubesse disso? Galera, isso aqui é uma afirmativa, a banca já está trazendo para você isso, uma afirmativa do conceito de tautologia, beleza. Aí a pergunta é a seguinte, um exemplo de tautologia e ele nos deu uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Observe aqui, ó, se João é alto, então eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Beleza, agora eu vou ter que analisar essa proposição composta e, depois dessa análise, se todos os elementos que compõem a coluna, a última coluna da tabela verdade desta proposição for verdadeiro, então é uma tautologia. Se não for, não é tautologia, vai estar errado. Ok? Então vamos fazer essa análise? Bom, na aula de teoria, eu dei um macete, uma dica para vocês de como fazer esse procedimento. Primeiro passo, construção da tabela verdade. Então, nós vamos construir a tabela verdade, depois nós vamos atribuir os valores lógicos para cada proposição simples presente na proposição composta e vamos gradativamente fazendo os comparativos da proposição composta. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiramente,
vamos ver quais são as proposições simples. O exercício diz, João é alto, então eu tenho uma proposição simples aí, ó. João é alto. Qual que era a outra que eu tinha? Guilherme é gordo. Então ele dizia, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Então eu tenho João é alto, uma proposição. Guilherme é gordo, outra proposição. Então eu tenho duas proposições simples que eu vou representá-las por P e por Q. Tranquilo? Então vamos lá, tabela verdade. Está aqui. P representa João é alto. Q representa Guilherme é gordo. Vocês lembram que a proposição composta lá, vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Se eu representar isso pelas proposições simples, João é alto, eu chamei de P, não foi isso? Se então é a setinha, lembram lá? A seta é a representação simbólica do conectivo se então. Aí eu tenho João é alto ou Guilherme é gordo. Isso aqui é uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Então, João é alto, P de novo, ou. Qual é o símbolo que representa o ou? É o Vzinho, lembra? Ou. Guilherme é gordo, Q. Então, esta é a representação simbólica dessa escrita aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente já sabe qual é a representação simbólica. Tá? Vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima, ó. P, C, então, P ou Q. Beleza? Bom, o que eu tenho agora, galera? O primeiro passo era a construção da tabela verdade. Já fizemos. Agora, eu tenho que atribuir valores lógicos às proposições simples. Como assim, professor? Valores lógicos. Galera, nós temos dois valores lógicos. Toda proposição simples, ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Dois valores lógicos, professor? Não bem dois. Como eu tenho duas proposições, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Então, eu vou dizer que a proposição P pode ser verdadeira, pode ser falsa e pode ser falsa. Como assim, professor? Eu tenho que combinar valores lógicos. Veja bem, ela pode ser verdadeira e a Q também ser verdadeira. Mas a P pode ser verdadeira e a Q ser falsa. Beleza? Bom, a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira? Sim. Assim como a primeira pode ser falsa e a segunda ser falsa também. Beleza? Então, fiz todas as combinações possíveis entre as proposições simples. Tranquilo até aqui? Então, vem comigo. Feito isso, agora eu parto para o segundo momento. Eu tenho que resolver todos os valores lógicos possíveis para P ou Q, de acordo com as combinações que foram estabelecidas previamente. Bom, para que eu possa resolver isso, eu tenho que entender muito bem da tabela verdade. Qual é o conectivo presente aqui? O conectivo ou. O que diz a tabela verdade com relação ao conectivo ou? Toda proposição composta ligada pelo conectivo ou de junção inclusiva só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Tá ligado? Lembra disso? Então vem comigo. Se as duas forem falsas, é falso. Caso contrário, sempre verdadeira. Aqui, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Opa, então aqui vai ser falso. Quando as duas forem falsas, aí é falso. Beleza? Então, eu só vou ter falso nessa última linha. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, mas o que nos interessa é esta última coluna. É ela que vai nos arbitrar se esta proposição composta é ou não uma tautologia. Beleza? Então, vamos agora resolver ela. Para resolvê-la, eu tenho que estar atento ao conectivo lógico. Quem é o conectivo lógico aqui? Se, então. Bom, é uma condicional.
O que diz a tabela verdade com relação a condicional? Toda proposição composta ligada pelo conectivo se então, ou seja, a condicional, só terá valor lógico falso. Veja bem, só terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza. Então, veja bem, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quem é a primeira? A primeira é o P. Então, eu vou olhar para essa primeira coluna aqui. Quem é a segunda? P ou Q. Então, eu vou olhar para essa terceira coluna e vou fazer o comparativo. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, é falso. Nos demais casos, é verdadeiro. Verdadeiro. Opa, primeira verdadeira. Segunda, verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Primeira verdadeira. Beleza. A segunda, verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeira. Se a primeira é falsa, nem me interessa a segunda, porque de acordo com a regra, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira é falsa, então obviamente já vai ser verdadeiro e vai ser verdadeiro também. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O que é uma tautologia? Toda proposição composta, aonde figura na última coluna, olha aqui, última coluna, somente valores lógicos verdadeiros, ok? Belezinha, galera? Então, conforme a pergunta da CESP, isso aqui está certo ou está errado? Obviamente, isso aqui está certo. Tranquilo? Belezinha? Sem dúvida, galera. Tranquilo, né? Então, é isso aí. É assim que nós vamos responder as questões. Construir a tabela verdade, atribuir valores lógicos para as proposições simples e, no final, analisar o que rege na última coluna aí da tabela verdade. Belezinha? De boa? Vamos então para o segundo desafio. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Ó. Veja bem. Considere as fórmulas. Eu não coloquei aqui, mas essa questão é da Banca Exaf, tá, galera? Eu tenho aqui 3 situações. Se P ou Q, então P. 2, se P e Q, então P. 3, se P e Q, então P ou Q. É tautologia as fórmulas. Opção A, B, C, D, E, tal. Então, eu tenho aqui as opções de escolha, somente... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente, peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fiquem na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.